Justamente o que temos na próxima pergunta aqui, que mandaram para nós, Ah, que é a seguinte: quanto tempo leva para nós obtermos essas condições como praticante de equitação? é, eu já escrevi alguns livros, né? Entre eles esse que está aqui, o Nizinge, né? Que é um romance cavalheiresco fictício de cunho filosófico. E nele, em vários momentos do conteúdo, os personagens dizem, né? Os mestres da escola chamada Cavalo, né? A primeira parte da escola chamada Cavalo, dizem para o aprendiz a seguinte frase: o tempo não existe, ele é uma coordenada fictícia, o tempo é relativo. Né? Isso, inclusive, isso já foi provado cientificamente por um cientista chamado Albert Einstein. Né? A lei da relatividade prova isso, ou seja, a sensação de percepção do passar do tempo está relacionado com questões íntimas. Quando eu estou fazendo algo que é muito prazeroso, muito satisfatório, o tempo passa rápido. Quando eu estou fazendo algo que é desagradável, o tempo custa passar. Isso comprova a relatividade do tempo. No que se refere a um processo de aprendizagem, eu diria a mesma coisa. Né? Quando nós estamos envolvidos de forma substancial com o aprendizado, pouco importa o tempo, porque eu não estou prestando atenção no resultado, eu estou prestando atenção ao processo de aquisição. Não é? E se ele for prazeroso, não importa quanto tempo vai levar para eu chegar ao objetivo pretendido. Não é? Então as pessoas precisam mudar essa referência, né, de ficar preocupada em quanto tempo, em quanto tempo. Isso não importa. Não é? Vai depender muito do tipo de instrução que eu recorro a ela para me habilitar como equitador, né? A qualidade da instrução, as predisposições e as aptidões do aprendiz, os recursos instrucionais que estarão à nossa disposição, e o principal deles são cavalos bem preparados para que eu tenha acesso a esses conhecimentos, né? E a infraestrutura também influencia muito, entre outros, né? Então, mas, de qualquer forma, existem níveis, inclusive, a serem atingidos no aprendizado da equitação. Nós chamamos isso de equitabilidade. Equitabilidade é uma condição superior de desempenho funcional do conjunto cavalo-cavaleiro. Isso é o significado de equitabilidade. Então, nós temos o nível de equitabilidade básico, o nível de equitabilidade intermediário, o nível de equitabilidade avançado. Então, para cada um desses níveis, eu preciso adquirir as devidas condições. Então, vamos criar aqui, de uma forma hipotética, a aquisição do nível de equitabilidade básico por um aprendiz dedicado, que tenha aptidão, que esteja sendo bem instruído, que tenha cavalos competentes para esse aprendizado, numa infraestrutura ideal. A minha opinião é que, no mínimo, 12 meses de trabalhos, né, tendo aí de 2 a 3 aulas por semana, para chegar a esse nível básico de equitabilidade, não menos do que isso. Sim. Okay? E quais as vantagens, Paulo, da equitação em relação à montaria? São de ordem maior. Né? Então, começa pelo nível de satisfação. Montar, como nós dissemos, né, uma atividade despretensiosa e os níveis de comunicação entre cavalo e cavaleiro são muito superficiais. E por isso mesmo a satisfação é muito menor. É como nós conversarmos com alguém que nos propicia ali condições de diálogo mais aprofundado. Às vezes nós ficamos ali conversando, aprofundando em determinadas direções e sem ver o tempo passar, porque o diálogo flui. E eu me entendo bem com o interlocutor e aquilo vai, né, dando uma sequência ali satisfatória para ambas as partes. Na equitação é isso. Né? Se o cavalo conhece essa linguagem, e eu também, esse código de comunicação, não é? E nós começamos a trocar ali informações e solicitações que são bem atendidas um pelo outro, o nível de satisfação é muito maior. Não é? Imagine, vamos criar aqui uma hipótese. Um cavalo que foi bem preparado, foi ginasticado, a sua coluna está totalmente disponível. Por que eu falo da coluna? Porque a coluna é a matriz que rege todo o sistema de sustentação e locomoção do cavalo.
A equitação, ela sugere que o cavalo seja montado pelo dorso e não pela boca. Ele não é conduzido pela boca, é conduzido pelos estímulos que chegam a essa estrutura matriz que é a sua coluna vertebral, sobretudo aquela região chamada região dorso-lombar da coluna vertebral, onde o cavaleiro está montado e onde chegarão as ações das ajudas, né, que são aqueles estímulos que o cavalo recebe para poder corresponder, se ele tiver conhecimento desse código. Esse código vai sendo criado durante os treinamentos. Então, vamos a um exemplo. Um cavalo devidamente ginasticado, com a sua coluna totalmente flexível, que conhece esse código de comunicação, eu posso partir com ele a galope estando parado com ele. Simplesmente oferecendo para ele um sinal, a ação de uma ajuda, que pode ser inclusive bastante discreta, e ele sair da posição de parado para o galope. Imagina você passar um sinal para o cavalo que está parado e ele sair a galope com você. Um galope controlado no ritmo que você quiser. Isso gera uma satisfação muito grande. O equitar é você perceber o cavalo da cintura para baixo como se fosse o prolongamento do seu corpo. E você ter controle total do cavalo, das respostas que ele pode te oferecer. E mais do que isso, agora eu estou potencializado, as minhas capacidades estão potencializadas. Por quê? Porque o cavalo é um animal 5 vezes mais veloz e 10 vezes mais forte do que o ser humano, né? Então agora é como se eu estivesse numa condição de super-homem, né? Então é muito mais prazeroso equitar do que montar, né? Tá certo. E como que funciona essa comunicação entre o homem e o cavalo, assim, de forma geral? Como que você consegue passar esses estímulos, essas instruções para ele? Pois é, como nós dissemos, né, agora há pouco, a equitação é uma linguagem de comunicação, é um código através do qual eu vou me comunicar com o cavalo, que é exercido por vias neuromotoras. Okay? Então não é apenas uma conexão física, não é apenas uma questão de eu entrar com ações físicas que são percebidas também fisicamente pelo cavalo para que ele possa corresponder. Não, há necessidade de uma conexão neuro entre eu e o cavalo. Okay? Nós precisamos estar sintonizados na mesma frequência eletromagnética para que o cavalo responda da forma mais adequada possível a esses estímulos de comunicação. Então é todo um código que precisa ser desenvolvido entre o conjunto cavalo-cavaleiro. E por isso é que eu preciso aprofundar estudos. Conhecer a equitação, os fundamentos que regem a equitação, entender o que vem a ser a equitabilidade e, acima de tudo, a cibernética da equitação, que é a arte de pilotagem do cavalo, né? De onde vem essa expressão? Da palavra cibernetiquê, que é uma palavra do grego, que tem o significado de arte do piloto. Cibernetiquê é a arte do piloto. Então, a cibernética da equitação é a arte de pilotagem do cavalo. Isso é uma ciência. Então, as pessoas que têm pretensão de aquisição da equitação e de desvendarem esse código ou essa linguagem precisam se submeter aos processos de aprendizagem.